Muito bom dia, meus irmãos. Vamos nos achegando para iniciarmos nossa escola bíblica. Vou pedir para os irmãos, todos por gentileza, ficarem de pé. Vamos orar. Pedir para o Senhor dirigir esse momento. Vamos orar então. Soberano Senhor, estamos diante de Ti, ó Pai, neste momento, nesta manhã, reunidos, ó Pai, como igreja, ó Deus, para ouvirmos, ó Pai, mais a Tua palavra, Senhor. Permita, ó Deus, que possamos ser, ó Pai, instruídos por ela, ó Deus, provocados pelo Teu Espírito, ó Deus, para, ó Deus, como crentes, ó Deus, honrarmos cada dia mais e cada vez melhor ao Senhor, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque temos a liberdade, ó Pai, e este privilégio nesse dia, de aqui, ó Pai, com irmãos queridos, ó Deus, compartilhar esse momento. Guia tudo aqui, ó Deus, conforme a Tua vontade, é o que nós te pedimos e clamamos, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar? Colocar a apresentação. Estamos nesta nossa série de 10 aulas sobre o tema do perdão. Enquanto eles já subiram em apresentação, lembrando que essa série de 10 estudos, nós estamos nos guiando, né, por um livro, o livro do Timothy Keller, que chama Perdoar porque Devo e Como Posso, né? Na aula anterior, nós começamos, né, com uma breve reflexão sobre essas 5 letrinhas, né, e o significado dela, o desafio que muitas vezes ela implica para nós, das muitas experiências que cada um de nós pode ter vivido, quantas coisas terríveis que esse mundo é capaz de produzir por causa do pecado. Mas nosso desafio nessa jornada continua sendo, né, qual que é a expectativa de Deus, né? Qual que é o exemplo de Deus para nós, né, e que Ele quer que nós continuemos evoluindo. Quando nós avançamos nessa jornada, né, na série, a gente já viu as primeiras 3 aulas, né, que a gente fez um breve resumo. Na aula passada, a gente tocou, né, o capítulo, né, vimos um pouco, né, ao longo do Antigo Testamento e do Novo Testamento, né, como Deus, né, se comportou, né, e como foi o padrão de Deus demonstrado nos seus exemplos, o exemplo de Jesus. E na aula de hoje, a gente vai focar em um dos aspectos, né, que a gente tocou na anterior, mas que costuma muitas vezes provocar certa dúvida, né, ou certo conflito em nosso viver diário, né? E essa pergunta, né, talvez essa reflexão, né, existe um conflito, né, entre irar-se e buscar justiça, ou amar e exercer o perdão? Parece que sim, né? Às vezes a gente se depara diante de situações que a gente ou é um ou é outro, né? Mas hoje, nesta aula, diferentemente um pouco do formato anterior, nós vamos começar fazendo uma atividade em grupo. Então, eu vou pedir para os irmãos, né, se juntarem em grandes grupos, né, em rodas grandes aí. E o nosso objetivo é que os irmãos troquem um pouco entre vocês. Sobre essa pergunta, existe de fato um conflito, né, entre irar-se e buscar justiça, ou amar e exercer o perdão? Então, o que eu vou pedir para os irmãos, se auto-organizem aí nos seus grupos, e a gente vai ter uma atividade de mais ou menos 4, 5 minutos, que eu gostaria que vocês refletissem um pouco sobre ela. E mais, dentro da reflexão que vocês fizerem, algum versículo que os irmãos se lembrem ou busquem, que fala, o que a palavra de Deus diz sobre isso? Uma forma de a gente catalisar um pouco o que a gente vai estudar aqui hoje. Então podem se auto-organizar aí, fechando em grandes grupos. E a gente marca aí cerca de 4 minutinhos para se organizarem e trocarem um pouco sobre essa pergunta.
Mais um minutinho. Muito bem, meus irmãos. Vou pedir para o Elias dar uma força e gostaria que algum dos irmãos dos grupos aí pudessem compartilhar a reflexão que os irmãos fizeram e que versículo, né, que os irmãos trocaram entre vocês para lidar com essa pergunta. Algum grupo quer começar? Tem 2 versículos aqui. Efésios 4, 26, né, que a gente viu. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Nem deem lugar ao diabo. E o outro seria Colossenses 3, 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Perfeito. Nós usamos aqui Tiago 1, 19 e 20, que é: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. E aí o nosso comentário foi justamente em torno disso, né, que realmente nós vivemos esse conflito, ao qual o que nós buscamos primeiro? Irar-se e buscar justiça, ou automaticamente a gente pensa em amar e exercer o perdão? E a gente viu que a conclusão é que o primeiro aspecto seria o mais comum a todos nós, né? Que quando nós somos confrontados ou criticados, acho que a primeira busca, a primeira atitude que nós temos é de irar e tentar buscar algum tipo de justiça, remediar ou tentar se desculpar, né, das coisas que a gente faz. Então, acho que a primeira coisa seria essa. Exato. Muito bem, mais algum grupo? Aqui nós vimos Salmo 4:4, né? Pô, óculos. Salmo 4:4 diz: irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Né? Vemos aí a justiça do homem em contraste com a justiça de Deus, né? O homem quer sempre se defender, mas a nossa defesa é o Senhor, né? E a nossa honra pertence a Deus. E Deus vai fazer justiça aqui na terra, como diz Daniel. E olhando também para o aspecto de perdão, lembramos de José, lá no Egito, né? Os irmãos aprontaram com ele, nem pediram perdão, mas ele olhou do prisma de Deus, da perspectiva de Deus, e falou assim: olha, vocês não são culpados, Deus usou vocês para me trazer para cá. Então, é uma perspectiva divina que ele viu, né? E nós devemos também nos preocupar em olhar para a perspectiva de Deus, não na nossa, né? Amém. Mais algum grupo? Bom dia.
nós lemos aqui Romanos 12:19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então a gente pensou assim, que capacidade nós temos em momentos de ira ou de serem ofendidos de querer aplicar justiça. Não temos capacidade nenhuma disso. Então, Jesus fala, né, que deixar com Ele, que Ele tem capacidade e o poder de aplicar essa justiça. A nós cabe amar e perdoar, né, e deixar que Ele faça o papel de juiz em qualquer causa que nós tivermos. Amém. A gente viu aqui Efésios 4:26. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apazigue a sua ira antes que o sol se ponha. E depois 27, né? E não deem lugar ao diabo. Aqui na nossa reflexão, a gente falou mais sobre assim, quem pode fazer isso? Só o Espírito Santo, né? Para realmente fazer com que a gente perdoe. E quem é o nosso advogado e justo juiz? Jesus, né? Porque se não tiver o Espírito Santo fazendo essa obra, é muito difícil você não querer buscar justiça, né? Então, só Deus realmente para tratar disso. E dos exemplos que a gente falou aqui, tudo através do quê? Oração e realmente busca no Senhor, porque é difícil. Mas se o Espírito Santo conduz a gente consegue. Amém. Mais algum grupo aqui na frente? Nosso grupo também citou o texto de Efésios 4:26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Citamos o texto de Mateus no Sermão do Monte, onde Jesus nos lembra, em Mateus 5:44, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E a nossa reflexão também foi no sentido de que devemos, como cristão, como nascidos com o novo Espírito de Deus, devemos amar e perdoar, e Deus aplica a justiça conforme a sabedoria e a justiça de Deus. A irmã citou casos de que, às vezes, ofensas que são crimes, né, segundo a nossa lei aqui, como sociedade, como brasileiros, e, enfim, como cidadão, a gente entende que as pessoas estão submetidas à lei, né, e que, cometendo crimes, devem ter todo o sistema judiciário que as julga e que as aplica aí conforme o juiz decreta. Então, como humanos, a gente está ainda dentro de um sistema judiciário, mas a justiça, o nosso coração, sempre depositando esse descansar na justiça de Deus. E hoje de manhã, pensando sobre esse tema em casa, eu pensei no texto de Estevão, que quando foi apedrejado, que está em Atos 7, e ele diz assim, né, apedrejaram, pois, Estevão, que orando dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute este pecado. Tendo dito isso, adormeceu e Saulo consentia na sua morte. Então, Estevão dizendo, né, Senhor, não lhes impute este pecado. Me veio, né, muitas vezes nós temos a tendência de, Senhor, faça a justiça, mate aquela pessoa. Então, Estevão é um grande exemplo, um grande desafio para a nossa vida cristã aqui. Amém. Se tem mais algum grupo? Muito bem, irmãos. Eu acho que excelente reflexão que os irmãos fizeram, vários versículos que fazem eco, né? Acho que é a nossa série, vários pontos interessantes. Quando a gente olha para essa pergunta, eu acho que ela toca muito um elemento da natureza do ser humano, né? O ser humano tende muito a lidar de forma binária com as coisas, né? Se isso, não dá para ser aquilo, né? Mas nós, quando vamos para a palavra de Deus e vamos ver o exemplo de como Deus é, o objetivo da nossa jornada aqui hoje é como é que Deus se manifesta em relação a isso, né? E como Ele demonstrou sua atuação na história para mostrar não só de como ele se manifesta, mas como Ele agiu, né? De tal forma que
a gente avança um pouco, lembrando dessa ilustraçãozinha que a gente viu na aula passada, né? Os irmãos devem se lembrar. Lá está o povo de Israel novamente diante do Monte Sinai. Deus vai começar a revelar de forma formal a sua lei para Moisés. E Deus se apresenta para eles de uma forma bastante forte, né? E o versículo diz, né? Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Neste versículo, claramente Deus declara as duas coisas ao mesmo tempo. Ele diz: eu perdoo a maldade, a rebelião e o pecado, contudo, ele não deixa de punir o culpado. Na aula passada, nós vimos o aspecto dessa primeira parte, que claramente é um Deus perdoador, né? E nesta aula nós vamos ver que claramente ele também é um Deus de justiça. E que não deixa de punir o pecado. E quando a gente avança, né, nessas histórias, voltamos novamente a uma história que a gente também viu na aula passada, que foi a passagem do dilúvio, né? Então, se os irmãos abrirem lá em Gênesis capítulo 6, versículos 5 a 9, por gentileza, para acompanharmos a leitura. E a Bíblia diz, né? O Senhor viu quão grande era a maldade do ser humano na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era para o mal o tempo todo. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o ser humano sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. O Senhor disse: eliminarei da face da terra o ser humano que criei, e com ele também os animais de rebanho, os animais rastejantes e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Noé, porém, encontrou favor aos olhos do Senhor. Este é o registro dos descendentes de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre as pessoas de sua geração, e ele andava com Deus. Nesta passagem, e nós cremos que é um fato histórico, né? Deus exerceu juízo cabal sobre quase todas as pessoas daquela terra, daquele momento. E a Bíblia não deixa dúvida por que Deus fez isso, né? Porque a maldade era tanta, e era não só a maldade manifesta, mas a permanente inclinação para a maldade o tempo todo. Então Deus disse: chega. E Deus exerce juízo sobre toda aquela geração, mas também sabemos que salva, né? Salva Noé. De tal forma que neste evento nós vemos Deus fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Exercendo juízo e ao mesmo tempo perdoando. Novamente naquela noção de que chega a hora em que Deus exerce o juízo. E a gente continua essa jornada. Isso nós tínhamos visto no domingo passado. Agora passando para um outro episódio na história, também bastante conhecido, da conquista de Jericó. Então podemos abrir nossas Bíblias lá, no livro de Josué, aí no capítulo 6, do versículo 17 até o 24. Vou pedir para eles ler, por gentileza. A cidade, contudo, o que nela existe será consagrado ao Senhor para a destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das cidades consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídas.
Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e de forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram num local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo o que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. Muito bem, os irmãos devem se lembrar o contexto, né? O povo de Israel está cumprindo a promessa de Deus de possuir a terra de Canaã, né? Aquela terra não era uma terra desocupada, né? E a palavra de Deus fala dos jebuseus, dos amorreus, dos heteus e todos aqueles povos. E é interessante que quando nós analisamos a jornada até a chegada, né, de Jericó, muitas coisas já aconteceram com o povo de Israel. Muitas manifestações absolutamente poderosas de Deus através daquele povo. Percorria as notícias na região, né? E é interessante nós pensarmos, e alguns versículos antes, e em vários outros momentos vai manifestar isso, que é, os povos naquela região estavam sabendo dos rumores. Existe um povo muito grande, que de alguma forma eles escaparam do maior império, o Egito, e existe um rumor de que coisas maravilhosas aconteceram. Esse povo acabou de cruzar o Rio Jordão, no momento em que o rio está na maior cheia. E agora, um pouquinho antes dessa leitura, o que tinha acontecido? O povo de Israel tinha passado 7 dias dando voltas em torno das muralhas de Jericó. E o que Deus tinha dito? Quando vocês entrarem lá, vocês vão exterminar todos. Absolutamente todos. Mas, os irmãos devem se lembrar da passagem, Raabe, que havia acolhido, né, os espias, e tinha pedido para eles serem poupados, vão ser poupados. E Deus exerce, as muralhas caem, o povo de Israel invade a cidade, e na passagem que nós vimos, Deus disse, é para exterminar todos. Apenas os metais preciosos vocês separem para o Senhor, e depois de terem executado este ato, vocês ainda vão incendiar a cidade e vão queimar tudo. Nós não temos dúvida, por mais essa passagem, que estamos diante de um Deus que exerce juízo. E um juízo assustador, né? Porque é um juízo que não poupou ninguém. Alguém pudesse pensar, né? E é muito comum, às vezes, né, as pessoas que não conhecem a Deus dizerem, mas que Deus terrível é esse, né? Como pode esse ser um Deus de amor e que exerce um juízo tão severo e tão cabal contra todos indiscriminadamente, né? Mas nós vimos um pouco desse contexto, né? Jericó era uma cidade completamente afastada de Deus. Nós sabemos que eles eram idólatras. Eles estavam cientes do que aquele povo veio para fazer. E ele ainda assim decidiu manter-se fechado, confiante nas suas muralhas, de que elas seriam capazes de protegê-lo. E Deus exerce um juízo. E curiosamente, e a palavra de Deus não deixou de registrar isso, Raabe, uma prostituta, e a sua família são poupados, porque se submeteram. Novamente,
nós estamos diante de um Deus absolutamente justo e que exerce, né, a sua justiça e que também salva, mesmo aqueles que a gente talvez tivesse dificuldade de compreender e salvar, né? Ou de perdoar, que é o caso de Raabe. Se a gente olha a história do Antigo Testamento, os irmãos devem se lembrar de muitos episódios. Aliás, esta jornada específica, né, do povo de Israel para conquistar Canaã é uma jornada de praticamente todas as cidades vão sendo destruídas porque não se submetem e Deus julga. Na verdade, a gente vê que o povo de Israel, na verdade, vai começar a cometer pecados porque eles deixam de exercer o juízo de Deus, que Deus diz é para limpar a cidade, e eles começam a não limpar a cidade. E depois, no futuro, vai ser um imenso problema para eles. Mas isso é uma outra história, um outro estudo. Se nós damos um salto temporal agora, meus irmãos, e vamos para o Novo Testamento, nós vamos lá para João, Jesus. E a gente vai passar por um texto que contém um dos versículos na Bíblia, que é dos versículos mais conhecidos, né? João capítulo 3, versículos 16. Começando pelo 16. João capítulo 3, versículos 16. Vamos ler até o 21. E depois damos um pulo para o versículo 36. Que versículo maravilhoso, né? João 3,16. Nós começamos, para aqueles que tiveram a oportunidade de ser exposto à palavra de Deus desde a sua infância, é um versículo que muitas crianças conhecem, né? De cor. E ele é um versículo que ele traz também essa mesma revelação. E se nós continuamos nos seguintes, nós vemos que a palavra de Deus diz. Então, lendo, né? Na NVI, né? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam manifestas. Quem, porém, pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Pulando para o versículo 36, o último do capítulo. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. É muito interessante esse versículo maravilhoso, Deus enviando o seu Filho ao mundo para nos salvar. Este capítulo termina com uma frase de que quem rejeita o Filho, Deus mantém a sua ira sobre ele. Novamente, né? E esta não é a única passagem, mas novamente, percorrendo o Novo Testamento, nós estamos diante da mesma manifestação. Um Deus de amor, de salvação, através do seu perdão, e um Deus de justiça. E aqui a gente acrescenta, né, acho que o foco um pouco nesta palavra, né? Deus declara que a ira dele permanece. E remete um pouco à perguntinha inicial que nós estávamos refletindo juntos, que é sobre irar-se, né? E a gente vê isso várias vezes na palavra de Deus. Deus manifestando que ele é um Deus que se ira, né? Timothy, no seu livro, ele usa a palavra fúria. Que Deus manifesta a sua fúria. E quando nós paramos para refletir um pouco sobre a ira, vale a pena a gente parar para entender como nós pensamos, né? Qual o significado ou qual a nossa experiência com a ira, né? De tal forma que a gente para pensar um pouco sobre a ira dos homens. Como que é a ira dos homens? Muitas vezes, se não quase a maioria das vezes, a nossa experiência ou a experiência dos homens com a palavra ira
ela de alguma forma tem uma origem em quando alguma coisa que nós amamos, né, foi ameaçada ou foi prejudicada, né? E essa coisa pode ser várias delas, das quais uma delas e é muito comum, digo isso por mim mesmo, muitas vezes me pego irado, por quê? Porque eu me senti ofendido, ofendeu o meu eu, ofendeu o meu ego, né? Talvez a minha imagem pública, me senti ameaçado, ofendido publicamente. Tem um quê de orgulho ferido, né? Nós sentimos nosso orgulho ferido, então a gente sente aquela reação quase que quimicamente espontânea, né? Nós nos iramos, né? Também muitas vezes nossa ira está relacionada nós tínhamos um plano, né? Aquele plano era algo bom para a gente. Nós esperávamos coisas boas daquele plano, mas aquele plano foi prejudicado ou foi impedido. E se foi impedido por alguém, parece que aquela reação de fogo se acende dentro de nós. Ou até mesmo quando é uma ameaça às pessoas que nós amamos ou coisas que nós amamos. Eu não sei os irmãos, mas eu vejo muito isso mesmo. Muitas vezes, inclusive se você me provoca a fazer o exercício de estou irado agora e paro para refletir, por que estou irado agora? Muitas vezes eu vou ver isso. Tem uma carga enorme do meu eu aqui, né? Do meu eu nesse momento. E a nossa ira, muitas vezes, ela também é levada a uma próxima reação, que nós tendemos a machucar alguém, ou coisas, ou destruir pessoas, ou coisas. De tal forma que o nosso homem interior, né, esse homem que muitas vezes reage de forma quase instantânea, ele contém esses elementos. E muitas vezes, quando nós vamos para a palavra de Deus, nós podemos nos ver na situação de ler passagens como essa, em que Deus declara que Ele mantém a sua ira sobre todos aqueles que rejeitam a Jesus, como se fosse assim. Como se existisse um Deus que Ele é super soberano, Ele é um Deus tão vaidoso, que Ele não admite que alguém não cumpra com aquilo que Ele mandou, né? Como se as motivações de Deus fossem parecidas com a nossa. Como um Deus egocêntrico, como um Deus talvez... Às vezes como as crianças, né? As crianças são muito espontâneas nisso, né? Não fez a vontade delas, é a guerra mundial, né? Às vezes eu brinco em casa, né? Faz a vontade, já começa a rebelião, parece numa penitência, rebelião, começa a queimar colchão, é a confusão, né? Esse conflito com a vontade. Nós podemos imaginar que a ira de Deus também fosse parecida com essa nossa tendência natural como seres humanos. Mas a ira de Deus não é assim. E na palavra dele, nós vamos ver um pouquinho mais sobre como é a ira de Deus e de onde que ela vem. Primeira coisa, nós vamos abrir 2 versículos para vermos isso e para vermos essa afirmação. A ira de Deus, ela tem uma origem na sua santidade. Os irmãos podem abrir então Isaías capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 16. Isaías capítulo 5, versículo 16 diz: Mas o Senhor dos exércitos será exaltado em justiça. O Deus santo se mostrará santo em retidão. E agora passando para Levíticos capítulo 11, versículo 44 e 45. A Bíblia diz: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros por causa de qualquer animal que rasteja sobre a terra. Eu sou o Senhor, que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Primeiro ponto é que o cerne da justiça de Deus e o cerne da sua ira é porque Ele é santo.
Ele é absolutamente santo. Então, diante da ofensa, Deus não está tendo uma reação de ego ferido. Simplesmente Deus, ele não coabita com o erro, ele não coabita com o mal. E isso origina nele a sua ira e origina a sua justiça. Nós não somos santos, como Deus. Por isso, muitas vezes, nossa ira vem dos motivos errados. Outro ponto importante, meus irmãos. Este Deus santo, né, e esta santidade, ela manifesta isso que nós falamos, né, esse repúdio absoluto ao mal. E esse repúdio ao mal de Deus é quem demanda justiça. E nós vamos lá para Salmos capítulo 45, o versículo 7, comecinho do versículo. Voltando ao versículo 6, né, para dar um pouco mais de contexto, né? Falando sobre Deus, né, o salmista. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Até aqui. Deus tem o absoluto repúdio ao mal, porque ele é santo, e é isso que está por trás da ira dele. E alguém pode continuar pensando, poxa, então Deus é santo e Deus então exerce, digamos, a sua ira como manifestação do quanto ele é contrário ao mal. Mas tem um ponto muito interessante, que Deus está manifestando a sua ira contra o que ele criou. E nós sabemos por que ele criou. Ele não criou porque ele queria exercer justiça, né? Nós sabemos que o princípio da sua criação é um princípio do amor. E a gente não pode entender o mal aqui, essa manifestação de Deus, esse repúdio ao mal, porque o mal, na sua essência, é tudo aquilo que destrói o que Deus criou por seu amor. Deus criou a humanidade por seu amor, para a sua glória. E também, nos seus planos originais, para o nosso próprio bem. E ele também protegeu com suas leis. Então, na prática, quando Deus se vê diante da ofensa, o que está acontecendo? Deus não só manifestou, ele criou por amor, Deus criou para o bem, Deus protegeu com sua lei, e vê tudo isso sendo ofendido. Então a sua santidade ela é absolutamente contrariada, então surge em Deus a ira, né? E ele tem um absoluto repúdio por ela. Completamente diferente de nós, né? De tal forma que, nas manifestações de Deus, ou nos momentos em que a palavra de Deus manifesta um Deus irado, Deus continua permanente em suas características. E ele não vai ser levado a, como nós, a ter atos de perdi o controle agora eu vou machucar alguém porque eu preciso manifestar a minha ira. Não, ele não é assim. De tal maneira que nós nos vemos diante de uma afirmação que o Timothy faz em seu livro, e ele diz que a ira de Deus é uma espécie, não é uma espécie de raiva descontrolada, como nós normalmente podemos nos ver tendo ou fazendo. Na verdade, é a manifestação judicial de sua santidade contra o mal. A ira de Deus está conectada com a sua manifestação, a manifestação da sua justiça. E justiça contra o mal. De tal maneira que, quando nós começamos a juntar essas peças, né, nós voltamos novamente para a indagação anterior, né, do início, né? Esta, digamos, esse contraponto, essa dicotomia, né, de um Deus de perdão versus um Deus de ira, que é comum nós vermos na sociedade, né? Tem pessoas que elas simplesmente não conseguem aceitar o fato de um Deus que se ira. Não, o Deus é um Deus de amor. Não tem como crer nesse Deus que vocês creem, né? Um Deus que se ira, né, e que exerce justiça. Não, eu prefiro um Deus só de amor, né? E o Timothy, em seu livro, ele faz uma analogia interessante, né?
Se nós vivêssemos, né, num paradigma de que só existisse um Deus de amor, é como se nós crescêssemos como adultos, como crianças mimadas. Né? Crianças que o Deus que existe, ele passa pano em tudo. Ele abre mão dos seus atributos. Porque eu não quero aceitar um Deus que seja um Deus que não fosse só amor e de perdão, né? E que fosse um Deus que exercesse ira, né? Tem pessoas que preferem construir esse como paradigma entre as suas mentes e seus corações. E o Timothy faz o contraponto. E tem pessoas que preferem escolher apenas um Deus de ira. Eu sigo um Deus que é um Deus de fogo, né? De destruição impiedosa. E eles crescem sobre um jugo absolutamente impiedoso. E o Timothy faz novamente uma analogia, é como se nós crescêssemos como crianças que sofreram maus tratos. Que vivem traumatizadas a vida inteira. Que vivem a vida inteira lutando contra dores e o terror de um Deus que a todo instante está a ponto de enviar raios para nos queimar nos nossos pecados. Ambas são capazes de produzir distorções, seja na nossa relação com Ele, seja na nossa relação com o próximo. Porque se nós também pensamos a estender, né, esta mesma mecânica, né, para a nossa relação com o nosso próximo, e nós somos plenamente amor, o que nós faremos? Podemos imaginar que a gente está obrigado pela palavra de Deus a seguir o modelo de perdoa de forma absoluta e fica tranquilo que Deus vai passar o pano e vai apagar tudo. Ou o oposto. Bateu, levou, né? Bateu uma, leva duas às vezes, né? A gente quer até aumentar a justiça. Quer aumentar, digamos, a consequência. Mas nós estamos de fato diante de um Deus que é um E. Não tem um versus, né? Mas é um absoluto E. Esse Deus que ele é absoluta oferta de perdão baseado em seu amor e absoluta exigência de justiça, porque ele se ira de forma declarada contra o pecado, porque ele é um Deus santo, né? Este é o modelo que a palavra de Deus novamente está nos empurrando sobre nós. Que nós, em nosso viver, nos espelhamos em Ele. Nós vimos isso na aula passada, né? Vimos em muitas mensagens ao longo da nossa vida. Sermos imitadores dEle. Sermos alguém que é capaz de perdoar, mas alguém que também se ira com o mal que destrói. Edu, uma questão, parece que tudo isso que você está falando nos deixa apenas um espaço para nós aqui, né? Porque a gente precisa deixar Deus ser Deus, né? Ser aquilo que Ele é, ser aquilo que Ele representa, e nós ficamos com a nossa parte em obedecermos aquilo que Ele nos manda fazer, né? Que é a questão do perdão, deixar Deus ser Deus de ira, o Deus que faz essa atitude de perdão, e principalmente a questão do perdão vertical, né? Agora sim, a gente pensa numa outra parte, que há um espaço para nós, para a ira, né? Que seria a ira justa, certo? E aí essa ira justa, ela tem muito a ver com a ira que Deus sente. Então, acho que o nosso espaço aqui é tentar sempre sentir a mesma ira que Deus sente. Né? Entender qual é a ira que Deus sente. E aí escolher isso para nós. Tá? Exato. Então, por exemplo, Deus ele se ira contra o mal, contra o pecado. E parece que muitas vezes nós nos iramos contra as pessoas em si, né? E não contra o mal que está sendo cometido, que é o mal contra Deus. E aí nós ficamos irados contra o mal que está sendo expelido, ou sendo arremetido a nós, né? Exato. Então, acho que seria mais ou menos esse espaço que a gente deveria seguir, né? Sentir a mesma ira que Deus sente, que é devido ao mal que afeta a santidade de Deus, não o nosso ego, não aquilo que tem a ver com a gente, mas aquilo que tem a ver com Deus. Então, Exato. quando alguém nos afronta, a gente tem que olhar e ver essa afronta como mal, primeiramente, um erro ou uma falha cometida contra a santidade de Deus. E a gente ficar irado com isso. Exato. Que estão afetando essa santidade de Deus, que estão mexendo com isso, então isso deve nos trazer um desconforto. Tá?
Então, às vezes, algumas pessoas cometem erros e falhas, e aí a gente traz isso para nós, acumula para nós, e acha que tem a ver com a gente aquilo, mas tem a ver com um erro contra Deus em primeiro lugar, né? Exato. Os irmãos, na atividade que fizemos, foi lido um dos versículos, né? Irai-vos, mas não pequeis. Deus se ira e nunca peca. Porque a ira dele, na verdade, é a manifestação contra a infração, contra o pecado. Isso vai dar... Esta reflexão vai começar nos provocando, porque isso é parte do que é na jornada que nós veremos nas próximas aulas também. Mas avançando nessa definição, nessa reflexão, nós chegamos novamente diante da cruz, né, de Jesus. E é interessante porque a cruz de Jesus, ela manifesta de forma absoluta, né, este exemplo, né? E o Timóteo coloca, né, que em nenhum outro lugar, né, a gente vê o perdão e a ira tão evidentemente juntos. Alguém tem dúvida de que o Senhor, ali na cruz, estava cheio de amor? Que Deus Pai estava cheio de amor? Não, nós não temos essa dúvida, né? Mas também não temos a dúvida de que na cruz, lá estava a ira de Deus sobre Jesus, né? De tal forma que a gente vê, né, o perdão, né, essa manifestação, né, de um amor, né, que origina o perdão, e de uma ira que demanda justiça. E isso constrói em nós bases que são fundamentais para como deve ser a nossa atitude, né, diante das nossas experiências horizontais com o nosso próximo e nossa atitude diante de Deus. De tal maneira, meus irmãos, que nós nos vemos diante dessa frase, né? Nos vemos diante de uma afirmação de que o amor, e o amor de Deus, ele é um amor que possibilita o perdão e que expressa a justiça. Se nós vamos lá em Mateus capítulo 22... Mateus capítulo 22, versículos 36 a 40. Jesus está falando sobre o maior mandamento, né? E é interessante, conhecemos essa passagem. Perguntaram para Jesus, né? Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a você mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus faz essa declaração pujante, né? O amor é o fundamento, é a origem, é a base dos mandamentos. E ele declara ao final, né, que toda a lei de Deus, toda, depende disso. Na prática, a gente vê a lei declarando mandamentos, né, estabelecendo, digamos, leis e regras, estabelecendo sanções, né? E a lei máxima de todas é que o pecado implica morte. E Deus fala que a base disto é o seu amor. Você fala, como assim? Como a base da justiça de Deus, que implica em certos momentos em exterminar pessoas, pode estar baseada em amor? Isso nos provoca, né? Nos provoca a começar a pensar, pera, então, quando eu estou diante da situação de pensar em justiça, qual deve ser o fundamento? Deve ser o amor. Isso às vezes dá um nó na sua cabeça, né? Porque normalmente o momento em que nós estamos demandando justiça é quando nós estamos irados, né? E a nossa ira normalmente ela leva-nos ao oposto do amor, leva-nos ao ódio. Então, Senhor, você podia exercer a sua justiça agora, né, e vingar-me porque eu não posso me vingar?
Mas a Bíblia diz que a base da lei de Deus é o seu amor. E nós podemos pensar que isso parece um contraponto, mas quando nós conectamos isso, né, com o que nós vimos anteriormente, todo descumprimento às leis de Deus, né, ela invoca a destruir a sua glória, a sua honra, as pessoas, o que ele absolutamente ama. Quando nós desobedecemos, curiosamente, quando nós estamos confrontados pela lei, o que a lei nos está fazendo? Ela está, na verdade, fazendo-nos um convite para nos lembrarmos de um Deus de amor e misericórdia que nos oferece a possibilidade de sermos perdoados. De tal forma que, curiosamente, a base, digamos, o amor é o que possibilita, ele expressa essa justiça, como nós vimos. Ele é a base da lei e dos profetas, né, do tudo que acontece nas manifestações históricas. E quando nós avançamos, nós vemos também, parece que o contraponto, né? A justiça de Deus também, ela possibilita o perdão. E ela também expressa amor. E isso, novamente, parece um contrassenso. Como assim a justiça de Deus, que evoca condenação, pode expressar amor? Podemos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 19. Eduardo, esse versículo que nós lemos anteriormente é muito interpretado que você tem que se amar para amar o próximo. Só que a gente esquece do versículo anterior, que nós temos que amar a Deus com o nosso coração, nosso entendimento. Aí nós vamos ter amor para amar o próximo e a nós mesmos. E junto com esse amor vem justiça, né? Que Deus, ele nos ama e ele é justo. Então, a gente precisa tomar cuidado com esse amor bobo. Eu só posso amar o outro se eu me amar. Não, você só pode amar o outro se você ama a Deus, se você entendeu o amor de Deus na sua vida e a justiça dele, né? Exato, Cris. Exato. Lucas capítulo 19, versículos 41 e até o 44. Lá está Jesus diante de Jerusalém. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou por ela. E disse: se neste dia, você compreendesse o que traz a paz. Todavia isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão por todos os lados. Também lançarão por terra você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitou. Lá está Jesus chorando porque ele sabia que Jerusalém seria destruída. E foi destruída. De tal maneira, quantas vezes os irmãos não se viram diante de uma situação de alguém fazendo algo que o destrói, e os irmãos ficarem indignados contra aquele mal que o destrói. E os irmãos querendo, dá para parar com isso? Pare com esses atos que você está fazendo, vai se destruir. E eu te amo. Esta é a essência. Quando nós, como Elias mencionou, quando nós nos colocamos ou absorvemos, né, o olhar de Deus diante do mal, nós passamos a repudiar como Deus repudia. Nós passamos a irar-nos contra aquele mal, porque nós sabemos que aquele mal vai destruir ou a nós mesmos, vai produzir em nós profundas perdas, ou para aquele que nos ama, que nós amamos, e ao nosso Deus que nós amamos. De tal forma que nós vemos que esse verdadeiro amor, né, o amor que vem de Deus, ele sofre e ele resiste contra o engano, contra a mentira, contra a maldade que destrói, né? E ele está absolutamente interligado a essa justiça.
E a gente vai chegando nessa construção final, né? Que o amor de Deus, que é a essência da sua lei, a essência do seu caráter, claramente demonstrado, é a origem de Deus possibilitar o perdão. E também, a ira de Deus, que é a manifestação santa contra o pecado, é que origina a justiça dele. E eles estão absolutamente interligados. Totalmente interligados. E nós podemos então convergir para acrescentar uma camada adicional sobre esse modelo, né, de perdão de Deus, que nós estamos avançando nele em cada aula e construindo, e que o Timóteo chama da graça custosa. E nós vimos isso, né? Vimos um Deus que define a lei e a justiça, e por que ele faz isso? Porque ele ama e ele é um Deus justo, ao mesmo tempo. Nós vimos que é um Deus que no seu sistema ele define que a ofensa contra a sua lei exige consequência e exige pagamento. Não dá para apagar ou simplesmente deixar passar. E por quê? Porque ele é um Deus de amor e justiça ao mesmo tempo. Nós vimos também que dentro desse sistema Deus está oferecendo tempo de tratativa por sua misericórdia. E isso tem como base o seu amor e a sua justiça. Esse sistema, Deus está oferecendo condicionalmente que seja pago por nós, por seu amor e por sua justiça. Quando essa condição é atendida, né? Quando nós aceitamos o seu sistema de justiça, que é condicional, ocorre a substituição. E ele fala, eu pago por vocês, por seu amor e por sua justiça. E ele oferece o perdão absoluto. Está perdoado. Eu paguei por você, por amor e justiça. E a gente chega nessa camada final, que também inclui o cenário de rejeitar a sua oferta de substituição. Se está rejeitado, será punido, vai ter que ser pago. E isso é porque ele ama e é justo ao mesmo tempo. E nós fechamos com essa mensagem, né? Esse sistema completo de Deus, da justiça de Deus, que está originado, né, em seu caráter, né? Ele tem dois pilares fundamentais, o seu amor e a sua justiça. E este é a espinha dorsal deste modelo que nós cristãos somos convocados, né, a viver e exercer. Um modelo que oferece perdão, mas que custa. E que tem por base a mesma inspiração de Deus, de que dentro de nós esteja o amor, e esse amor que impele a buscar justiça. E quando nós encaixamos isso, né, em nosso coração e nossa mente, o conflito simplesmente desaparece. Para fecharmos, de tal forma que chegamos nesse versículo, né? Deus o ofereceu, Jesus, né, como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Nas próximas aulas, a provocação continua, né? E essa provocação, mas como nós podemos viver isso, né? Como nós podemos viver isso no nosso dia a dia, que nós estamos permanentemente lidando com nossas ofensas com Deus, nossas relações ofensivas, né, de nós para com o nosso próximo, próximo para conosco, e encaixar essas coisas de forma prática, né? Em que nós somos levados a amar, nós somos levados a irar, mas a oferecer perdão e clamar por justiça ao mesmo tempo. Isso é um capítulo, essa é uma jornada para as nossas próximas aulas. Vou pedir para que os irmãos fiquem de pé para nós orarmos. Vou pedir para a Dani orar por nós. Está com o microfone. Encerrando esse estudo. Que Deus continue essa jornada de nos provocar. Eu tenho sido muito provocado, irmãos, mas muito provocado. Então, vamos. Amém.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos gratos, ó Deus, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, em qual nos alcançou pelo Seu Filho, Jesus Cristo, ó Deus. Nos colocamos diante de Ti agora, ó Deus, pedindo que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos pessoas melhores, pessoas que entendem e vivem conforme a Tua palavra, ó Deus, que possamos, ó Pai, ter um coração justo, que possamos perdoar, Senhor, e que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos parecidos contigo, ó Deus, a refletirmos a sua imagem e semelhança, ó Deus. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém.